momento de louvor ministrado até cerca de 8 horas, depois passa para a palavra. E hoje alguns irmãos viajaram e me escalaram, né? Então, eu me lembrei que a igreja reclama: pastor, você não canta aqui na igreja. Você não canta porque não deixam. Brincadeiras à parte, mas realmente a gente, quando já mais de uma vez eu deixei o playback lá pronto, eu tenho tentado ensaiar com os músicos, não temos tido tempo, fica muito mais prático aqui do que... E às vezes passa, e eu dou uma prioridade muito grande à palavra, eu gosto de pregar, mas gosto de cantar. Esse é o meu ministério primeiro, né? Então hoje nós vamos fazer aqui um pouquinho daquilo que eu faço nas igrejas. Os irmãos que já foram comigo a uma igreja, o Marcelo, o Moisés, o Alcir já foi. Então como é que eu faço? Quando uma igreja nos chama, né? Então a gente canta um pouco, traz a palavra, ministra, cura, libertação, e nós vamos fazer isso. Eu queria que você estivesse hoje assim, desligado de tudo lá fora, e que você não perdesse um só instante daquilo que Deus vai falar com você. Isso não deve ser somente hoje, todas as vezes que você estiver na igreja, mas hoje, porque Deus me deu uma palavra, em cima até de uma palavra que a Débora pregou aqui numa quarta-feira. Eu pedi autorização a ela: posso continuar? E ela disse: pastor, fica à vontade, lógico. E Deus me deu essa palavra nessa noite que nós vamos trazer daqui a pouco. E essa música que eu vou começar louvando, chama-se Adorando-te. Ela diz: qual a razão que eu vim aqui? E você pega essa letra para você, se você veio por essa mesma razão. Reconhecimento de quem é você, de quem foi você, quem é você hoje, o que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor, adorando-te. Aqui estou em tua presença, adorando-te, Jesus. Aqui estou adorando-te pelo que tens feito em mim. Não há palavras para expressar tudo que sinto. Jamais vivi momento igual. Mesmo indigno do teu nome falar, tu me chamas e dizes me amar. Aqui estou, Senhor, diga: em tua presença, adorando-te, adorando-te, Jesus. Aqui estou, Senhor, adorando-te pelo que tens feito em mim. Eu não esperava conhecer este caminho, e muito menos ser um salvo. Mas
mas Cristo achou-me perdido em aflição. Sabe o que Ele fez? Me deu valor, mudou meu coração. Aqui estou, Senhor, em Tua presença, adorando-Te, Jesus. Aqui estou, adorando-Te, pelo que Tens feito em mim. Pelo que Tens feito em mim. Aleluia. Essa é a razão de estarmos aqui. Ele, somente a Ele a honra, a glória. Mas quando Ele nos chama, e essa gratidão toda, não é? Eu estou aqui para isso. E às vezes a gente vem para pedir. Não, eu vim para adorar. Eu vim para dizer que reconheço o que o Senhor fez em mim. Mas aí a gente quer viver uma vida independente. E nesse momento que nós conhecemos a Jesus, nós passamos a viver uma vida dependente. Tem que ser, precisa ser uma vida dependente. E depender dEle é a solução para tudo. E assim Ele diz: sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Muitos esperam conseguir sozinhos alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Muitos confiam na própria sabedoria. Como é que eles fazem? Se erguem e batem no peito, dizendo quem são, coitados. Tentam em vão conseguir solução para os problemas seus. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Cante comigo. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem, quero ouvir a igreja. De Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Confiar nele é a melhor coisa. Muitos confiam na própria sabedoria. Se erguem e batem no peito, dizendo quem são. Tentam em vão conseguir solução para os problemas seus. Eu prefiro parar e ouvir
ouvir a voz de Deus. Sem a graça de Deus, diga, é impossível viver. É impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus, ninguém vive. É impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Por mais que eu seja, por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Eu dependo da graça de Deus para viver. Amém. Em 1993 eu gravei esse álbum, Dependo da Graça, e ali eu conheci o Beto Pimentel. E aprove a Deus, 20 e tantos anos depois, o Beto vir aqui congregar conosco. O Beto está lá, ele é quem mixou esse trabalho, quem nos gravou, nos ajudou na gravação, e eu louvo a Deus pela vida do Beto. Quando nós dependemos do Senhor verdadeiramente, quando nós nos deixamos depender dEle, a nossa vida muda completamente. Você aprende a esperar no Senhor. O salmista no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? E me tirou. E ele vai começando a falar o que é que Ele fez. Tirou, botou meus pés sobre a rocha, mas Ele tirou da onde? Tirou de um charco de lodo e perdição. Então, é o Senhor que muda. É impossível alguém vir para Jesus e não ser mudado. Por conta de Jesus é impossível. Mas é possível por sua culpa, por minha culpa, quando nós não queremos mudar. Nós queremos permanecer do jeito que somos. O Senhor hoje nos convida. Quem sabe, durante essas dois primeiros louvores, você começou a meditar e falar: Senhor, tanta coisa que eu fazia, ou quanta coisa eu queria fazer e não fiz para Ti. Quanto medo, Senhor, eu tinha, e eu ainda não perdi esse medo, essa insegurança, seja o que for. O Senhor quer mudar. O Senhor quer mudar. Essa é uma oração. Essa canção chama-se Muda Minha Vida. E é você que tem que autorizar. O Senhor não muda a sua vida sem você autorizar. Se você autorizar, disser: vem, Senhor, eu recebo o Senhor como meu Senhor, como meu dono, como meu Salvador, mas como meu Senhor também. Jesus não quer ser somente o nosso Salvador, Ele quer ser também o nosso Senhor, dono. Somos propriedade dEle. E há uma oração que eu queria que, enquanto estivéssemos louvando ao Senhor, você não esperasse momento nenhum desse culto. Nós não temos um momento próprio assim: agora é esse momento, eu vou orar por você. E se Deus for nos dirigindo, nós vamos orando. E se você for pegando essas letras e for orando daí, o Senhor já vai trabalhando. Eu tenho certeza, já aconteceu comigo, eu já vi acontecer com outras pessoas. Então é uma oração que eu quero que você cante comigo, ou apenas ouça, acompanhe a letra, mas esteja na presença do Senhor, em nome de Jesus. Muda, Senhor,
vida. Limpa, Senhor, meu coração. Sara, Senhor, minhas feridas. O Espírito e todo o meu ser. Quando eu me senti tão só, perdido, Tu foste o meu consolo de amor. E é por isso que agora te peço, muda minha vida com Teu poder. Quantos cantam comigo? Muda, Senhor. Muda, Senhor, muda minha vida. Limpa, Senhor, limpa, Senhor, meu coração. Sara, sara, Senhor, minhas feridas. O Espírito e todo o meu ser. Não importa que você seja tão ruim a ponto do Senhor não poder te mudar. Não importa também se você seja tão bom que não precisa mais mudar. A Bíblia diz que todos podemos mudar. E é o Espírito Santo é quem está aqui. E Ele que está fazendo isso, Ele está mudando. Muda, Senhor, muda minha vida. Limpa, Senhor, meu coração. Sara, Senhor, sara, Senhor, minhas feridas. O Espírito e todo o meu ser. Muda, Senhor, muda, Senhor, para sempre. Oh, aleluia. Limpa, Senhor, meu coração. Sara, sara, Senhor, minhas feridas. O Espírito e todo o meu ser. O Espírito, o Espírito e todo o meu ser. O Espírito e todo o meu ser. E Ele está curando, e Ele está sarando, Ele está mudando. Quando Ele cura, Ele tira as feridas, Ele cicatriza, Ele faz tudo novo. E aí nós passamos a viver uma vida diferente. Eu nasci num lar cristão, mas quando Jesus mudou a minha vida, em novembro de 1986, a minha vida teve outro sentido, mais amplo. Algumas escamas caíram, e é tremendo. Quando eu gravei esse hino, que vem agora, é o hino que mudou também a minha vida, porque em todos os sentidos, ministerialmente, mas é impossível, pelo menos para mim, você cantar uma música e não perceber o que está acontecendo naquilo que você está cantando. E nós vamos louvar ao Senhor agora pedindo o quê? Que nós sejamos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz isso, que nós somos. Mas temos sido? Será que temos sido? Será que eu tenho sido templo? Você tem sido templo
Será que Jesus tem habitado na sua vida, na minha vida? Será que Jesus tem comandado? Eu quero, é uma oração também, é uma autorização que eu dou a Deus. Eu quero que você cante, esse é um dos hinos meus mais conhecidos, você certamente vai poder cantar comigo. Vamos louvar ao Senhor. Esse hino pede que seja cantado em pé, sabia? Mas você fica à vontade. Mas se você puder ficar, legal demais. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, o quê? Santuário. Para quê? Em teu louvor. De novo. Faz de mim, oh, aleluia, Senhor, santuário, puro, santo e verdadeiro, oh, aleluia, e com graças eu quero ser, Senhor, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, trouxeste a salvação e a vida a cada um de nós. Tu conheces bem o meu coração e eu sei que estou seguro em tuas mãos. Faz de mim, oh, aleluia, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário em teu louvor. Livra-me, Senhor, da tentação, purifica o meu ser, e enche-me com o teu Espírito, transborda-me com o teu poder. Faz de mim, oh, aleluia, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, oh, aleluia, e com graças eu quero ser, Senhor, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. A igreja faz de mim, tá bonito demais, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, oh, e com graça serei, Senhor, santuário em teu louvor, oh, santuário
Ele a honra, a glória, a majestade, a exaltação. Podem sentar, queridos. Aleluia. Eu gravei uma canção que já havia sido gravada antes e ela tocou tanto a minha alma, o meu coração, tocou muito nas rádios e tocou a minha alma. E eu pedi autorização e gravei num dos meus CDs lá de trás. E eu quero, em cima da pregação de hoje, Deus vai falar conosco sobre o poder e o mistério das águas. A pastora já leu a leitura inicial em Apocalipse 22, falando desse rio. E essa música chama-se Move as Águas. E eu tenho notícia pelo autor de muitas pessoas que foram libertas, curadas, não pela música, mas pela instrumentalidade da música, porque a música, o cantor, nós não temos nenhum poder, mas quando você pega essa palavra, o salmista dizia, enviou-lhes a palavra e eles foram curados. Então eu queria que você fizesse desse momento um momento de mergulho. Você não precisa mergulhar aí no chão, né? Não tem água aqui, mas um mergulho espiritual, um mergulho nas águas que vêm límpidas do trono de Deus. Lá em Ezequiel fala dessas águas que transformam, que virão, e que tudo que é morto vai ter vida onde ele vai passando. E nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você, nesse momento, fizesse o que o Espírito Santo mandar fazer. Hoje, você pode bagunçar tudo aqui espiritualmente falando, com reverência, mas bagunçar no sentido cristão, uma bagunça santa. Então, você sentiu de Deus, você vai sair daí, pode vir no altar, ou então você vai ajoelhar, ou você vai pular, ou você vai chorar. Eu quero que você beba e coma essa letra. Faça dela a sua letra, porque depende de você. O Senhor já quer isso, mas é preciso que você busque isso. Amém? Move as águas. Vamos louvar. Você que sabe, canta comigo. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha... Fala isso, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Lá em João capítulo 5, eles esperavam que um anjo descesse e movesse as águas para serem curados, mas o Jesus esteve lá e curou sem mover. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está... Será que Ele está aqui? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Move as
águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. De novo. Move, Senhor. Move, Senhor, as águas neste lugar. Mergulha, meu amado e minha amada. Restaura a sua vida. Liberte-se. Vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Vou mergulhar, diga, me libertar. Sim, move as águas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que assim oraram e precisavam, Senhor, liberta agora. Eu sei que eles mergulharam, Senhor. Muda, Senhor, o estado de coisas na vida deles. Liberta, Senhor, do jugo. Liberta, Senhor, do peso da alma. Oh, Espírito Santo de Deus. Que haja cura interior agora aqui neste local, Pai. Que haja perdão aqui neste local, Senhor. Que vidas sejam completamente transformadas, Pai. Porque o Teu Espírito Santo está aqui. E Ele vai mudar. Já está mudando. Oh, aleluia. Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Queremos ouvir somente a Tua voz. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Mexe, Senhor, mexe com a nossa vida. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia, querido, no livro do Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Esse é uma das passagens mais lindas. Eu quero que você não saia desse espírito, porque nós estamos, não vamos dar um corte aqui, não tem o louvor e agora a palavra, está tudo misturado aqui, enraizado. E depois eu quero orar por você. Eu quero colocar você diante do altar do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai libertar vidas aqui nesta noite, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler os 12 primeiros versículos, vou ler na versão King James atualizada. Então, aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste,
e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão e, enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes, desde Engedi, fonte do bode, até em Eglaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas, com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? É o mesmo rio. Ele está falando aqui profeticamente daquele rio de Apocalipse capítulo 22, onde a pastora leu no início do culto. Esse é um rio, e o tema dessa mensagem é o poder que esse rio tem e o mistério dessas águas. E é um rio que, espiritualmente falando, está aqui, e onde ele passa, tudo que ele encontra pela frente, ele sai curando, sai limpando, sai libertando. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz isso, acabamos de ver. Mas eu queria que você observasse que em todos os níveis, desde o início até quando ele já não podia mais andar e tinha que nadar, em todos os níveis, Ezequiel, em sua visão, é levado por um homem. Diz aqui: então aquele homem me conduziu. Que homem é esse? Trata-se de um homem angelical. Volte em Ezequiel no capítulo 40, no versículo 3, vai falar desse homem. 40, versículo 3. Deus me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé próximo à entrada e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. Este é um homem angelical, um homem espiritual, que agora vai conduzir Ezequiel na sua visão. E eu quero falar nas figuras abaixo, as figuras que nós vamos mostrar a seguir, a figura do Espírito Santo, que esse homem faz a figura, é uma pré-figura do Espírito Santo, e que o Espírito Santo está aqui, e para fazer conosco, por nós, não hoje, mas hoje e sempre. E há muitos pregadores que pregam e tiram daqui águas nos artelhos, águas nos joelhos, água nos lombos, e há muitas
colocações certas, corretas, e esse texto é muito rico, mas Deus está me dirigindo a uma conexão. Imaginem que nem sempre eu estou fazendo isso de propósito, mas uma conexão com a mensagem de hoje de manhã, onde o Senhor está a fim de valorizar aqueles que têm suas vestes brancas, seguindo a Ele, e que a esses Deus promete: eu jamais tirarei a sua cidadania. Quantos se lembra da mensagem de manhã? Nós somos cidadãos dos céus. Então, sem falar em salvação, ele está dizendo assim: eu não vou tirar de vocês o poder e a autoridade que vocês têm como cidadãos dos céus. Quantos dizem amém? E ele então começa a narrar essa visão que Deus dá a ele, das águas purificadoras, e ele começa a se deslocar, e o primeiro lugar que ele chega é onde as águas dão nos artelhos, nos pés. Esse momento, o que Deus fala para mim, por isso que eu digo, essa mensagem é rica, e há muitos modelos e há muitas aplicações. A primeira coisa, esse é o primeiro estágio, o estágio daquele quando você vem para Jesus, e esse artelhos, pés, águas nos pés, representa o início, representa o momento da limpeza. A limpeza. Quando aceitamos a Jesus, essa é a obra inicial. A sujeira trazida por onde andamos, Jesus lava os pés dos seus discípulos, lembram disso? Jesus vai lavar os pés do discípulo. Pedro disse: não, o senhor não precisa lavar meus pés, mas se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele te lava os pés, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo então, Senhor. E ele já... Mas tem um significado, porque agora você vai começar uma nova caminhada. Os seus pés andaram por regiões, por lugares que não eram os lugares que deveriam ser trilhados, e para você vir para cá, a primeira coisa que você precisa fazer é lavar os pés. Esse é o início. Isso é o início. Jesus, nesse momento, quando ele fala para Pedro, Pedro não queria, ele disse: o que eu faço agora compreenderás mais tarde. E talvez o que essa pregação, essa mensagem te dá hoje, você vai entender só mais tarde. Esse princípio é o princípio de todo crente, aquele que vem para Jesus. Mas nós não podemos ficar com as águas nos pés somente. Nós precisamos limpar, mas ela não só representa limpeza, mas ela representa humildade para servir. Exatamente em cima desse texto de João, que eu acabei de citar, João 13, 14 e 16, onde Jesus está lavando os pés. Fala de mudança de visão. No mundo nós gostamos de ser servidos, e quanto mais servidos somos, mais importantes nos sentimos. No reino isso é o inverso: quanto mais servimos, mais importantes somos. O primeiro passo é o passo das águas nos pés, é a limpeza. Mas deixa eu te dizer, o Senhor não quer que você fique nesse nível. Ele não quer que apenas você seja limpo. Ele, em João capítulo 15, falando aos discípulos, disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Mas ele dá algo mais: permanecei em mim. E ele pede: dai frutos. Ele pede: haja crescimento. E se vocês não fizerem isso, vocês serão cortados, porque a árvore, o galho vai secar, porque todo galho que não dá frutos, ele corta, fica seco, jogado no chão, as pessoas pisam, jogam no fogo e queimam. Muitos, ao virem para Jesus, se contentam em permanecer na fase inicial. Irmãos, é uma das fases mais perigosas da nossa vida. A fase inicial é uma das fases mais perigosas da nossa vida. Eu comparo essa fase com aquela retirada do povo do Egito, povo de Deus do Egito, por Moisés. E a primeira proposta que o faraó faz para ele ficar ali, depois ele disse assim: pode ir, mas vai para o deserto, mas não vá muito longe. Águas rasas, águas nos pés.
são aquelas onde a gente não tem firmeza. Sim, eu aceitei Jesus e eu creio na fidelidade de Deus. Quando eu aceitei, quando eu disse para Ele que eu quero, Ele pegou os meus pecados, Ele me lavou, Ele jogou no mar do esquecimento. Tudo isso eu creio, mas isso é o princípio. Mas depois ele anda mais um pouquinho e as águas já estão nos joelhos. Olha que interessante essa figura que Deus mostra aqui. Então nós saímos um pouco do raso e começamos a nos aprofundar nas águas. É um novo estágio na vida espiritual. E aí você pode caminhar, né? Joelhos é porque você dobra os joelhos para orar e etc. Mas realmente os joelhos representam a santificação. E na santificação representam a força. Mas olha que interessante, com as águas nos joelhos, você normalmente já não enxerga mais os pés. Isso nos remete a não termos pensamentos rasteiros, a não nos contentarmos com o simples. Nós já não conseguimos olhar porque nós já subimos de nível, é o não olhar para trás, é o caminhar, é o pôr a mão no arado e caminhar. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos crescer. Então, obviamente você diz assim, pastor, mas eu conheço águas que eu estou com água até aqui, eu olho e vejo o meu pé, não estraga a minha pregação, irmão. Normalmente, não se vir. Se você conseguir ver os pés, não serão tão nítidos como se ele estivesse fora das águas. Então isso remete a nós estarmos num nível um pouco superior, mas remete dentro daquilo que nós cantamos aqui, o andar na dependência e no cuidado de Deus. Quando o crente anda de joelhos, o crente é mais forte. Estava falando com a minha irmã aqui em Cristo essa semana, e eu disse assim, é a força do boi está no joelho. E ela disse, eu não sabia como é que é. Os antigos aqui, os que trabalham com a roça, sabem disso, ou trabalharam. O boi, quando ele está puxando, ele é muito forte. Quando ele está puxando algo muito pesado, que ele sente que ele não vai aguentar, sabe o que ele faz? Quanto sabe? Ele cai de joelho para se levantar. Quando ele levanta, ele está arrancando tudo. Ele leva tudo que tiver atrás, segurando nele. Isso nos remete ao seguinte, inicialmente nós tínhamos águas rasas nos pés, mas agora nós já começamos a caminhar de joelhos. E a outra coisa, quando nós temos águas nos pés, nós andamos mais livremente. Sabe o que significa isso, amados? Andando livremente, eu ando por mim, eu quero ir para lá, eu vou para lá, eu vou para cá, e eu corro para ali, mas quando as águas estão nos joelhos, eu já não tenho uma certa facilidade para andar, sabe por quê? Porque eu tenho que andar sob a orientação de Deus. E é de joelhos que nós andamos sob a orientação de Deus. Águas nos joelhos nos remetem, sim, a dobrar os joelhos para tudo que formos fazer. Tudo. Eu tive um pastor que qualquer coisa que falávamos com ele difícil, ele dizia, vamos orar, irmãos, vamos orar. E ele um dia confessou assim, a maioria das vezes que eu faço isso é porque eu não sei o que fazer. Então eu digo, vamos orar, vamos orar. E mais, algumas vezes eu não precisei de fazer nada, porque Deus resolveu sem a minha interveniência. Os joelhos nos remetem a uma busca de poder. Pode parecer simbolismo só, pode parecer um misticismo, mas quando eu digo igreja, vamos ajoelhar. Os irmãos não têm noção como o diabo se estrebucha, como ele se rasga todo de raiva. E nós temos uma falsa ideia que o ajoelhar é do povo tal, do pentecostal tal, e do... Irmãos, ajoelhar significa, primeiro, reverência, significa humilhação diante do Deus que eu sei que está me guiando, o meu Rei, o meu Deus, o meu Todo-Poderoso. Ajoelhar significa força para mim, porque Deus já tem força. Não é porque eu vou olhar de joelho ou de pé que Deus vai mudar. Ele é o mesmo, ele é imutável, mas a força para mim é quando eu me conscientizo. Quando eu me conscientizo, eu não tenho mais o que fazer. Você já esteve assim em alguma situação na sua vida? E você disse, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais com quem contar. E o que você fez? E alguns dizem assim, dobrei meus joelhos.
A outra diz que fui para o joelho. Quando ele diz fui para o joelho, é isso que ele está dizendo, né? Mas aí vem a água nos lombos. Olha que interessante. E algumas versões falam a cintura. Cintura ou lombos. E ele está se referindo a um estágio interessantíssimo. Nesse estágio, nós começamos a ser profetas e discipuladores. Primeiro você vem para Jesus. Suas águas estão nos pés. Você está limpo, mas não é o suficiente. Daqui a pouco elas estão nos joelhos. Você começa a ver tudo com um pouco mais de seriedade e espiritualidade. Você começa a andar mais comedidamente, não por si, mas por Deus. Você já não olha para baixo, mas você olha como é que estão as coisas. E ainda tem outra coisa, você anda por fé, porque você não sabe onde você está pisando, você não está enxergando. Então você com água nos joelhos está assim, mas agora há águas nos lombos. Nesse estágio nós começamos, irmãos, a ser profetas e discipuladores. Ele nos remete a águas nos lombos, vestir a couraça da justiça. O que significa isso? Quando as águas já estão dando nos nossos lombos, nós já estamos prontos a saber sermos, deixa eu repetir, prontos a saber sermos. Porque muitas vezes erramos porque não sabemos, não confiamos, metemos os pés pelas mãos. Mas aqui nós começamos a entender a nossa força e nós recebemos proteção para os ataques. Somos revestidos com a couraça que fala lá em Efésios 6, versículo 14. A couraça da guerra que nos protege contra ataques que nós não sabemos. Irmãos, quantas vezes nós tivemos livramento sem saber? Eu reputo, como estando andando, alguém vem por trás para te dar um soco, e alguém feio puxou essa pessoa e levou para lá, e você não viu, não recebeu o soco e não viu e continuou andando. Quantos livramentos? Eu tive livramentos dormindo. Me lembro quando eu estava passando mal, eu estava nos Estados Unidos, na época do inverno. Eu falei, não, eu estou passando muito mal, sentindo uns negócios diferentes, umas dores. E quando eu cheguei aqui, lá era inverno, e aqui era verão, naturalmente, e os médicos fizeram todos os exames, e você não sentiu nada, meu amigo, a sua pressão dormindo estava 20/12. Você podia ter morrido, num lugar frio daquele. Eu tive livramento, porque a couraça da justiça estava protegendo os meus lombos contra ataques, provavelmente, porque eu não estava lá passeando, eu estava lá pregando o Evangelho, e o inimigo sabia que eu estava lá pregando o Evangelho. Mas, nos lombos, ele nos remete a carregar as cargas uns dos outros. Inicialmente, note que nós chegamos na igreja, me ajude, ora por mim. Eu estou precisando, na maioria dos casos, quando nós aceitamos a Jesus, que eu estou dizendo, né? Não o crente que veio de outra igreja, e também pode acontecer, mas as águas rasas são aquelas águas onde você não sabe nada, eu não conheço nada. Eu saí, eu fui pescado, eu fui resgatado e cheguei aqui, mas nesse nível de água nos lombos, você já está sabendo carregar as cargas dos outros. Olha que interessante, irmãos. Em Gálatas 6:2 diz que nós carregamos e devemos carregar as cargas uns dos outros, e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Se nós carregamos as cargas uns dos outros, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Se não serve para mais nada, irmãos, está lá, levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Amados, a água nos lombos significa proteção, significa uma cobertura espiritual, além daquilo que imaginamos ou que pensamos. Significa uma força para guerrear, mas significa muito também uma força sacerdotal, como eu disse
nós passamos a ser profetas de Deus, que anuncia as coisas de Deus. Nós recebemos, nós temos sobre os nossos ombros responsabilidades. Será que nós imaginamos que Deus nos chama para fazer a obra dele e não nos dá nenhuma responsabilidade? Nós somos cidadãos do céu, sim, mas somos mensageiros dele, sim, somos embaixadores. Eu estava falando no curso, no último Connect, o embaixador não fala de si, ele fala do país a que ele representa. A única coisa que ele não tem direito é falar, eu acho que é assim, eu penso assim, mas ele tem que dizer, o meu país acha que é assim, o meu país pensa assim, eu estou falando assim. Jesus foi o primeiro embaixador, e ele dizia, eu não falo por mim, eu falo aquilo que o meu pai manda falar. Essa é a parte, com água nos lombos. Irmãos, quando nós atingimos esse estágio, a nossa vida acontece uma coisa interessantíssima. Nós passamos a viver uma intimidade maior com Deus, mas passamos a ter perseguições maiores também. Que complicado, hein, pastor, que o senhor arranjou agora. Se o senhor não falasse isso, eu ia pedir isso agora na oração aí, mas agora tem que pensar 2 vezes. Não, meu amado, não pense, porque junto com a aprovação vem o escape. Junto com a tribulação que o Senhor permite que você receba, e Ele não dá nenhuma maior que você possa suportar. Diz a palavra que vem o escape. Mas isso, irmão, não pode se tornar em ativismo, trabalhar, ajudar, carregar as cargas dos outros. E se a gente transformar isso num ativismo, a igreja perde a sua função de servidora de Cristo e passa a ser servidora de si mesmo. Eu vou servir para que eu leve vantagens, eu vou servir para que eu possa ser lisonjeado. Trabalho braçal. Mas nós não podemos nos vangloriar nisto, porque isto é obra de Deus, mas nós estamos sendo usados. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque todas as vezes que somos bem usados por Deus, bastante usados, e às vezes com coisas grandiosas, nossa tendência é nos orgulhar. Outra, nossa tendência é esmorecer um pouco. De vez em quando a gente encontra por aí pessoas que dizem, rapaz, eu fui muito usado, eu fui uma bênção, e por que não é mais? Sim. Às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe mesmo. Às vezes ele sabe e não quer dizer. Mas é porque em determinado momento, talvez, o inimigo desviou o foco dele, fez com que ele fosse um ativista, que ele fizesse um trabalho braçal. Isso não é permitido, o Senhor não permite, para que nós não nos vangloriemos. Mas falta uma fase muito importante. E ele diz, no versículo 5, ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia subido muito, e já era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Mas a última frase me chama mais atenção, ele diz, era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Isso me remete a não vencer humanamente. A Bíblia é tão interligada, irmãos. Quando Jesus, um dos diálogos, eu reputo 2 grandes diálogos de Jesus, 2 dos grandes diálogos, né? Os outros também, mas um com a mulher samaritana, maior pregação para uma pessoa só. Ele gastou tudo ali. Mas a segunda em João capítulo 3, para Nicodemos. Que conversa! Nicodemos chega diante de Deus mostrando todas as águas que ele sabia dominar.
Nós conhecemos pela história e pelas notícias que Israel é um povo bem inteligente. É um povo separado. Melhores médicos, pode procurar, eles ganham tudo de Nobel, Nobel disso, Nobel daquilo, Nobel daquilo. A lista, um dia eu estava olhando quem foram os ganhadores dos últimos 50 prêmios Nobel. Só dá eles quase. Tudo deles é um negócio especial, uma inteligência rara. A Bíblia diz que Nicodemos era mestre nesse lugar. E ele chega para Jesus de mestre para mestre. Mestre, sabemos que és mestre, eu também sou mestre. Vamos bater um papo aqui. E quando ele começa a conversar, Jesus diz assim: você está em umas águas muito rasas. E o que eu reputo do que Jesus está falando para nós nesse texto, um rio que você não pode atravessar caminhando, é como se tivesse, quando ele diz para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Você é levado. Obviamente que Deus não faz de você um ET. Eu já disse aqui uma vez que conheci um irmão da minha igreja, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele ficou realmente muito tocado, e ele entendeu isso de uma forma muito radical, e ele achava que ele não podia mais falar nada. Deus é que sabe. Tudo se perguntava, ele disse: não sei, Deus é que sabe. Então imagina eu chamando esse irmão para pregar domingo que vem. Ele disse: não sei, Deus é que sabe. Ele falou: mas irmão, eu preciso colocar na programação. Não sei, Deus é que sabe. O irmão amanhã vai trabalhar? Não sei, Deus é que sabe. Há um versículo que diz que nós devemos, tudo que dissermos, se Deus quiser, eu chegarei lá. Se Deus quiser. Mas, irmãos, Deus nos deu sabedoria. O apóstolo Paulo tinha essa sabedoria. Olha, eu vou para a Ásia, hein? Prepara aí, já mandaram os cartazes, já colocaram aí, avisaram. O som está rodando na cidade, está tudo certo. Vou dormir, amanhã estou partindo para ir. Ele que decidiu. Só que de noite, ele tem uma visão de um homem dizendo: passa em Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu que aquela era a voz do Senhor. Ele mudou: cancela isso aí, aborta esse plano. E ficou em Macedônia. E foi uma bênção. É isso que nós temos que ser. Nós temos que estar com um olho aqui e um olho lá. Nós temos que aprender a ler o céu. Isso é uma coisa tão difícil, irmãos, porque o inimigo começa a dizer: você não precisa, você já sabe muito, olha o seu currículo, olha o que já aconteceu com você. Mas quando você chega nesse estágio aqui, o profeta está dizendo, Deus está falando através desse profeta, que você não pode atravessar caminhando, ou seja, você não pode usar os seus pés, você tem que nadar, flutuar. Esse estágio representa para mim o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, há algumas pessoas que o diabo faz eles entenderem mal isso daí, porque o diabo, ele não tem força na minha vida e na sua, tem? Mas ele tem força para fazer você abandonar aquilo que iria vencê-lo, tem ou não tem? Quando ele te muda a ideia, quando ele muda o teu foco, ele come pelas beiradas, ele vai lá e te desvia o foco para lá, e você, quando você viu, você perdeu aquele poder que você tinha. E o batismo com o Espírito Santo não é necessariamente para te levar ao céu, mas pode te ajudar a ir, porque ele te dá uma carga, ele te dá um equilíbrio, ele te dá uma perseverança, ele te dá uma visão diferente, mas ele principalmente é para o trabalho. Como é que você pode fazer o trabalho do Senhor, que é espiritual, carnalmente, humanamente? Pastor, mas hoje, quando os irmãos chegaram aqui, humanamente arrumaram as cadeiras. Humanamente, pastor, ele foi lá, mexeu no som e regulou. E humanamente o senhor falou, conversou conosco. Irmãos, não estou falando disso. Eu estou falando quando você enfrentar algo que é espiritual e você quiser vencer com a carne, com a sua capacidade. E aqui ele disse assim: agora você está num outro estágio, você está num estágio que eu preciso que você esteja. Agora um rio que não podia atravessar.
não se vence apenas caminhando, ou seja, com a força humana. Então nós precisamos flutuar e nadar. Representa, presta atenção, crer e confiar. Pastor, isso é redundância. Ô senhor, crer é uma coisa, confiar é parecido mas é diferente. Quer ver? Quantos creem que eu posso cantar? Ninguém, irmão. Quantos confiam que eu vou cantar daqui a pouco? Uns 2 ou 3 confiaram. Né? Posso cantar e posso não cantar. Posso abortar e dizer assim, irmãos, por hoje é só, canto depois. Posso não ter a voz para cantar. Você encontra um homem muito rico e conhece a riqueza dele, né? Bill Gates, rico, não é? Quantos creem que ele tem dinheiro para comprar mais esse quarteirão da frente aqui para nós? Quantos creem nisso? Quantos confiam que ele vai comprar? Mudou, irmãos. Flutuar e nadar representa crer e confiar. Pedro é o exemplo que eu tenho aqui. Ele creu, mas não confiou. Quando Jesus disse, pode vir, ele foi. Aliás, todo mundo fala do Pedrão, né? Poxa, Pedro, coitado do Pedro, afundou Pedro, mas os outros todos ficaram dentro do barco. Ninguém quis ir, mas isso é outro detalhe. E ele creu. O crer é o seu passo inicial. O confiar são os passos seguintes. E no confiar, você vai ver coisas que parecem que você não deve confiar. Aí você começa a meditar. Epa, mas será? Não, vou esperar mais um pouquinho. Não é possível. Não, isso não é possível. Não, vamos confiar. Não, mas está dando tudo errado. Não, mas se Deus falou, vai dar certo. Caleb e Josué, na pregação que eu preguei recentemente. Não é possível. Deus falou que era aqui. Olha o endereço, vamos conferir aqui no CEP. Onde habitam os amorreus, tem Jebuseus, outros Zeus, tem ali, tem tudo ali. Alá, mana, leite, mel, olha o fruto. O endereço é esse, o CEP está batendo certinho. Tem alguma coisa aqui, não é possível. Não, mas tem um gigante. Mas tem que ter um negócio para tirar esse gigante aqui. Você confiar. E os outros não confiaram. Eles creram e entraram na terra prometida. Moisés falou, vai lá espiar. É onde? É que lá? É a nossa terra? É. Creram e entraram. Irmãos, há uma distância grande. Parece que é distante, tem hora que é distante, tem hora que é uma linha tênue. Mas o crer e o confiar precisam andar juntos. Quando você crê, você aceita Jesus, porque creu na palavra de alguém que está pregando, e é importante você crer com a razão e não com o coração. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Então peraí, não adianta eu ser bom, não adianta eu não matar e nem roubar, nem fazer nada de errado, não adianta eu dar coisa para os outros. Então, apesar disso tudo, eu preciso aceitar Jesus, porque Ele é o único caminho. Agora eu entendi. Então eu quero esse Jesus. Quem quer Jesus? Hoje eu não sou de Jesus. O que ele fez? Creu. Aí ele vem para cá. Esqueci o nome daquela irmã que aceitou Jesus. Ela veio do Espiritismo, lá da Central de Niterói, onde nós trabalhávamos lá. Arlete. A irmã Arlete, ela aceitou Jesus, veio do Espiritismo, foi liberta, irmãos. Foi liberta. De repente, um dia ela começou a andar para trás. E a gente foi em cima de novo, e vamos e tal, ela vinha e tal. Até que um dia ela abriu o jogo. Ela disse assim, minha vida está dando muita coisa errada. E eu não estou disposta a bancar isso não, eu vou voltar. E voltou para o Espiritismo. A decisão dela. Quando ela aceitou Jesus, ela creu, irmãos. Creu. Tanto creu que veio, foi batizado e tudo.
Mas ela não confiou, porque ela começou a ver tribulação, e ela arrancou da Bíblia a página onde diz: no mundo tereis tribulações, aflições. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é confiança. Uma ilustração que conta de uma pessoa que estava no navio, e veio uma tempestade no mar, e começa a jogar o navio, bater água, e caindo coisa mala em cima das cabeças e tal, e o povo correndo para lá e correndo para cá, e passava ali no saguão ali, e tinha uma criança brincando no chão, quebra-cabeça, ou sei lá, quebra-cabeça não, senão quebra-cabeça dele desmontava, né? Mas alguma coisa, e passavam para lá, até que alguém falou: menino, você não sabe o que está acontecendo aí, não? Sei. O que está acontecendo? Uma tempestade no navio, tá? E você não fica com medo? Ele disse: não, o comandante é meu pai. Isso é confiar. Quando vocês entenderam o que é crer e o que é confiar? Crer é o primeiro passo, eu me lanço. Confiar é a permanência. Todo o povo do Egito de Jesus, que Deus mandou Moisés retirar, creu. Tanto creu que saiu. Estão falando, é hoje, vai. Alguns começaram a lembrar: nossos pais falaram, vamos matar o cordeiro, passar na porta. E depois que saíram, disseram: funcionou mesmo. O negócio do sangue nos umbrais, a morte não. Uau! Aí logo a seguir vão ter que atravessar o mar. Perderam a confiança. Aí Moisés deu um jeito. Até Moisés falou assim: o que o povo está falando? Disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Confiança, confia. Aí Moisés tomou lógico. E vamos, gente. E eles foram. Mas o tempo todo eles desconfiaram. E lá em Números, eu li para vocês, Deus falou assim: tá bom, não vou consumir vocês agora, mas vocês vão dar tanta volta que vocês não vão entrar na terra prometida, a não ser a geração de Josué e Caleb. Outros dizem amém. Quando você então entra nesse nível de atravessar a nado, você não consegue, agora é que não consegue mesmo, prestar atenção nos pés, mas também não presta atenção nos joelhos, mas também não presta atenção nos lombos, porque você está nadando no Espírito. O que é isso? Eu vou te dizer: nos pés, você não olha para as coisas rasas, você está num nível tão elevado. No joelho, você crê que agora você está sendo levado por Deus e que Ele sabe o que está fazendo, então não adianta nem você pedir, Ele está te levando. Nos ombros, você vai dizer assim: sim, Ele, além de estar me protegendo, eu também não tenho que fazer força para levar as cargas, porque agora Ele está me levando e Ele é Senhor de tudo na minha vida. Tenho que diminuir essa voz aí, senão eu não consigo cantar daqui a pouco a música que está separada, né? As coisas naturais, aquelas que você ainda consegue fazer, muitas vezes são substituídas pelas espirituais. Há coisas que só podemos entender e vencer se formos cheios do Espírito. Mas, irmãos, essa leitura termina dizendo que Ele vai dando vida a tudo que está sem vida. E lá em Apocalipse, que é o mesmo texto, o mesmo contexto, Ele diz que esse rio ele vai passando, e já temos notícias, os irmãos que já foram a Israel, já está começando a ter vida no Mar Morto. Notícia. Quantos já souberam disso? Quantos já foram e já viram isso? Bem, pastor, então Jesus está voltando? Não sei quanto tempo falta, mas eu digo, Ele está próximo. Próximo quando? Eu não sei, eu não vou pagar para ver. Eu vou viver como se fosse hoje. E esse rio, irmãos, ele vem transformando tudo que encontra pela frente. Vocês já viram uma enxurrada?
sai levando geladeira, casa, carro, e sai rodando assim, vai, leva. Esse rio, ele faz um papel inverso disso, mas com um sentido parecido. Por exemplo, ele não vai destruindo, a não ser as coisas ruins. Mas ao mesmo tempo que ele vai destruindo as coisas ruins, ele vai renovando. Essa é a diferença. Acha que ele leva de volta para a margem e diz o que vai acontecer da sua vida depois de lavada, purificada com essas águas purificadoras. Aliás, na Bíblia diz esse texto, águas purificadoras. Ele vai purificando, e o que acontece? Você vai para a margem e ali você começa a frutificar. E ele está dizendo que vai haver na sua vida cura, vai haver suprimento, vai haver, alimento, e vai haver remédio. Eu não gosto de máximas, mas existe uma máxima que eu até aceito falar. Nós pedimos muitas vezes cura a Deus e não sabemos porque uma ou outra cura Deus não fez, e isso está tanto na Bíblia quanto atual. Mas ele diz que nós cremos, não entra nisso, ele é soberano. Mas não vamos parar de pedir também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esteja o seu corpo como estiver. Se você tem a salvação, você vai, e não vai com esse corpo. Vai receber um novo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se a sua alma estiver enferma, dependendo da enfermidade que está na sua alma, você poderá ficar. E interessante que eu não conheço um médico que cure alma. Não conheço. Conheço aqueles que talvez te ajudem a meditar e tal, e fazer, mas ele não cura. Por quê? A Bíblia diz que ninguém consegue penetrar a alma do ser humano, a não ser Deus, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo é hoje? Águas purificadoras. Que tremendo, irmãos. O Espírito Santo hoje, aqui, vou te dizer o que ele vai curar aqui. Tem poder para curar. Ele tem poder para curar as mais difíceis situações traumáticas que você já viveu na sua vida, desde a sua infância, desde o ventre da sua mãe, e que você ainda não permitiu que o Senhor fizesse, mas você precisa deixar o rio atravessar agora. Agora o que eu vejo nesse rio, irmãos, é que se você for crente há 20 anos, você está nesse rio. Se você for crente há 10 minutos, você está nesse rio. Se você tiver uma enfermidade muito grande, você está nesse rio. Se você tiver uma enfermidadezinha, você está nesse rio. Olha que lindo. Mas eu vejo uma outra coisa, que o final diz. É algo que você não pode fazer, a não ser mergulhar e nadar. Sabe o que eu estou te falando? Chegou o momento de você tirar os pés do chão. Você está se firmando em lugar que dá terremoto, e ele pode abrir e te engolir. Chegou a hora de você sair da teoria das orações e partir para a prática, nadar no Espírito. Chegou a hora de você tirar todo o seu orgulho agora. Eu não queria que ninguém deixasse alguém conversar com você sobre nada agora aqui. Que é um momento crucial dessa mensagem. É um momento onde as mais terríveis enfermidades da alma serão curadas, mas também do corpo. A Bíblia diz que tudo que o rio encontrava pela... O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo que ele encontrava pela frente curava.
Olhe dentro dos meus olhos, todos. Quando eu olhar no olho de um, eu já deixei de olhar nos olhos dos outros. Mas eu estou representando Jesus e Ele olha a todos individualmente. O senhor não errou não, pastor? Não. Ele olha a todos aqui, mas Ele olha dentro dos olhos de cada um. E Ele olha a todos porque Ele não deixa nenhum de fora. E no momento que eu estou fazendo isso, Jesus está olhando dentro dos seus olhos, está dizendo o que você quer. E você precisa dizer: eu quero entrar nesse rio. Eu quero entrar nesse rio. Eu vou ministrar agora através de uma canção, um louvor. Não sei como é que eu vou fazer, se eu vou cantar o hino todo, se eu vou repetir o hino, mas eu quero que no que você, irmãos, no momento que você sentir alguma coisa, faça aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Você diz, mergulha, e o mergulhar diz, vai lá na frente, o mergulho é aqui. Mergulha, cai no chão aí de joelho, o mergulho é aí. Mas não fique assim, irmão, de braço cruzado. O diabo vai fazer você ficar assim, não quero. E eu já estou dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito isso aqui. Em nome de Jesus. Eu queria que você se lembrasse de tudo aquilo que tem te magoado lá de trás. Se você foi abusado desde criança ou quando criança, o rio vai te curar. Se você é um imprestável, porque as pessoas dizem que você é um imprestável, o rio vai te curar. Não importa se você fez sem querer ou se você fez sabendo que estava fazendo errado, o rio vai te curar. Em nome de Jesus. Enquanto eu estiver louvando, eu quero que você agora, aleluia, que você mergulhe nesse rio de águas purificadoras, restauradoras. Não saia daqui nesta noite, amado, não saia sem experimentar o que o rio de águas correntes do trono de Deus vai fazer na sua vida. Não importa quem tu és, e não importa de onde vens, se teu passado te marcou, se teu pecado te acusou, se no caminho ao cair pensaste em desistir, tua cura encontrarás aqui. Há um rio que flui da fonte de Deus, vai passar e curar o que encontrar. Eu já sei, pois provei, e é para todo que precisa. Em teu nome há poder, Jesus. Ele vê muito além de ti, sem se importar com o que passou. Vê muito além de quem tornou tua alegria em pranto e dor. E se contigo alguém falhou, Ele viu e diz assim: hoje eu quero te curar aqui. Há um rio que flui da fonte de Deus, vai passar e curar o que encontrar. Eu já sei, pois provei,
e é para todo que precisar. Em teu nome há poder, Jesus. É um rio de amor, sim, vivo Ele está, e em nós Ele faz água viva jorrar. Há um rio que flui da fonte de Deus, vai passar e curar o que encontrar. Eu já sei, pois provei, e é para todo que precisar. Em teu nome há poder, sim, há poder, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu pediria que o Marcelo colocasse de novo bem baixinho. E eu quero que o playback vai tocando e eu posso entrar uma vez ou outra. Mas eu quero te chamar agora a ficar de pé, se preparando para mergulhar. O rio vai passar. O rio vai passar. E você agora tome a sua posição. Venha ao altar. Aqui está dizendo, não importa quem tu és, não importa de onde vens. Se teu passado te marcou, se teu pecado te acusou, se no caminho, ao cair, pensaste em desistir, tua cura encontrarás aqui. Eu quero chamar para mergulhar nesse rio aqui no altar todas as pessoas que precisam mergulhar. Vai passar e curar o que encontrar. Eu já sei, pois provei, e é para todo que precisar. Em teu nome há poder, Jesus. Tudo que não presta na sua vida, esse rio vai passar, vai purificar, porque Ele vê muito além de ti, sem se importar com o que passou. Ele vê muito aquilo que tornou a tua alegria em dor. Ele sabe disso. E se contigo alguém falhou, Ele viu e diz assim: hoje eu quero te curar aqui. Quantos querem? Podem vir. As mais perigosas enfermidades da alma, do corpo, do espírito, seja o que for, é um rio que vai te mergulhar, vai fazer mergulhar. Em nome de Jesus. É um rio de amor, sim, vivo. Ele está, e em nós Ele faz